faz presente aqui nesta noite e quer amoldar os nossos corações através da palavra. Amém, irmãos? Eu quero trazer algo aqui nesta noite que pode fazer bastante diferença na sua vida se você sair daqui nesta noite e colocar em prática. Porque mais importante que ouvir a palavra, mais importante que ouvir a voz de Deus é praticar. E o mais difícil não está em ouvir, mas está em praticar. E essa palavra traz como título nesta noite a idolatria do ouvir. Vamos ler Tiago capítulo 1, do verso de número 22 ao verso de número 25. Talvez você escutou esse título, a idolatria do ouvir, e não entendeu, mas no decorrer da mensagem, espero que Deus te faça entender através do Espírito Santo que está aqui nesta noite e vai ministrar sobre a sua mente, sobre o seu coração no momento da mensagem. Diz assim, Tiago capítulo 1, verso 22 a seguir: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a palavra que o Senhor quer falar com a igreja do Senhor nesta noite. Meu Deus, nós estamos aqui em poucos números de pessoas, mas não é sobre quantidade, é sobre pessoas que entregam o coração para Ti nesta noite e querem ser moldadas pela Tua palavra. Aleluia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço que essas pessoas que arrancaram das suas casas e vieram até aqui nesta noite, que elas venham, ó Pai, ser moldadas pelo poder da palavra do Senhor, e que elas venham sair daqui, ó Pai, não como ouvintes esquecidas, mas que elas venham sair daqui, ó Pai, como praticantes da Tua palavra, e elas venham ser bem-aventuradas naquilo que elas fizerem, porque isso é a promessa da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, mas não em silêncio, dando glória a Deus. Desde já eu te peço para que você não fique pensando na sua casa, em quem ficou lá, na sua família. Não se importe, Deus está cuidando lá, amém? Fique ligado com seus pensamentos nas coisas do alto nesta noite. Meus irmãos, Tiago, um dos 12 apóstolos que andou com Jesus, e possivelmente meio irmão de Jesus, escreve essa carta interessada às 12 tribos. A gente pode ver aqui no capítulo 1, no verso 1 e no verso 2, ele endereçando essa carta às 12 tribos. Essa expressão que ele usa, irmãos, é para falar que essa carta ela é enviada para todo o povo de Deus que estava espalhado pelo mundo. Essa carta ele não traz para denunciar o mundo. Essa carta e esse verso que nós acabamos de ler, ele está denunciando a igreja. E denunciando de qual forma? Ouvir sem praticar. Uma igreja, um povo que ouve a voz de Deus, mas não coloca a voz de Deus em prática na sua vida. E essa denúncia, irmãos, ela é a distância entre o que vive, o que prega e o que não vive. Ela é a distância entre o que ouve a voz de Deus, mas não a pratica. Ele revela isso e vai revelar ainda mais profundamente nas nossas vidas hoje, para que possamos, irmãos, sair daqui de uma maneira diferente. Porque Deus tem tocado no meu coração, dentro de todo esse mês e toda semana, sobre ouvir a palavra e praticar esta palavra. E muitas das vezes nós temos idolatrado o ouvir a palavra, mas nós não estamos praticando a palavra de Deus. Porque, irmãos, a idolatria ela vira no nosso coração quando a gente ouve e não pratica, e se torna no nosso coração um Deus falso.
um falso ensinamento, porque ele se torna uma idolatria, onde a gente só quer ouvir, onde a gente só quer escutar palavras bonitas, mas não estamos praticando da maneira correta. Isso vira um ídolo, isso vira um Deus no nosso coração muito perigoso, que pode estar nos enganando, como o Tiago alerta aqui, enganando a vós mesmos. E no verso 22 ele fala: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando quem? A vocês mesmos, enganando a vós mesmos. Ouvir a palavra pode se tornar um ídolo. Ouvir a palavra pode se tornar um ídolo, irmãos, quando nós nos satisfazemos mais por ouvir palavras bonitas do que praticar essas palavras. Muitas das vezes queremos sair das nossas casas e queremos ouvir uma palavra que toca o nosso coração, mas nós não permitimos essa palavra moldar o nosso coração. Às vezes a palavra toca, mas nós não nos permitimos ser moldados por ela. A gente entra por essas cadeiras, senta aqui, ouve uma palavra bonita, mas quando saímos dessas portas para fora, acabou a prática. Talvez se perguntarmos para alguém aí fora, quando encerra o culto, o que foi falado nesta noite, talvez a pessoa nem sabe te falar o que ela ouviu. Talvez a pessoa entra por aqui, ouve uma palavra, fala que bênção de palavra, mas não sabe falar nada do que foi falado. E não é sobre, irmão, gravar o que está sendo falado aqui na frente. É sobre você praticar aquilo que você ouviu aqui na frente. Porque de nada adianta você saber toda a palavra de Deus se você se engana a si mesmo. De nada adianta você saber a palavra de Deus de capa a capa se você não a põe em prática, irmão. De nada adianta você ouvir a voz de Deus e você não sair daqui e praticar. Porque é muito lindo a gente ouvir a voz de Deus. É muito lindo quando a gente entra por essas portas e falar como Deus falou comigo. Mas ao sair por aqui nós já esquecemos aquilo que Deus nos falou. E quando isso acontece, irmãos, é porque o ouvir já virou um ídolo no nosso coração. A gente já não permite que essa palavra nos transforme. Talvez a gente está agindo tanto no automático, tanto ouvindo a voz de Deus, mas não está agindo como Ele quer. Porque o automático é algo muito perigoso em nossas vidas, irmãos. Porque quando você ouve sem prática, você vira uma espécie de um robô. Você ora todas as manhãs, você tem aquele horário certinho, tudo combinado, e você vive como um robô nessa terra, mas não permite que essa palavra te molde o seu coração, para que você se amolde a ela e viva conforme ela quer que você viva. Talvez você esteja vivendo em um modo robótico, que você vem no culto quarta, sexta e domingo, e pensa que você está salvo. Mas não é sobre isso, irmãos, não é sobre esse modo automático. É sobre você praticar essa palavra, praticar o que você tem ouvido, fazer a diferença no seu trabalho, fazer a diferença no local onde você está inserido. Talvez você entre aqui, escuta essa palavra e sai daqui desta noite e chega na tua casa e liga uma televisão e vai ver uma série, o inimigo vai roubando aquilo que você escutou aqui nesta noite e passa uma hora depois que você saiu daqui, você não lembra de mais nada que Jesus falou com você. É dessa maneira que o diabo tem roubado o coração dos crentes e tem tornado no coração deles um ídolo. Ouvir a palavra, mas não praticar. Tem muitas pessoas que são viciadas em palavras bonitas, postam versículos, adoram postar indiretas no status, no Instagram, como se aquela palavra não servisse para ela, mas ela já posta pensando em alguém que vai ofender com a palavra. Existem crentes dessa maneira, que usam a palavra para querer ofender alguém. Mas a palavra, irmãos, ela é para todos nós. Primeiramente ela é para mim, primeiramente ela é para você. Mas a palavra, irmãos, ela serve também para ofender as pessoas. Tem versículos que ofendem o próximo, quando você posta com essa intenção, e a pessoa sente. E a gente vê muito isso nos dias de hoje, irmãos. A pessoa não pratica, mas adora postar.
Talvez você até pense, que cristão maravilhoso. Posta, mas vive. Está vivendo, está praticando a palavra, irmãos. Nós estamos praticando a palavra do Senhor. Será que estamos praticando aquilo que Deus tem nos falado? Deus usa, irmãos, várias pessoas para falar para nós: ei, você tem um chamado. Ei, Deus tem algo na sua vida. Deus tem um potencial sobre a sua vida. Deus quer fazer algo através da sua vida. A gente até se alegra em ouvir, mas não pratica para que isso aconteça na nossa vida. A pessoa fica sempre se diminuindo. Eu não quero, eu não consigo, não é para mim. Isso, irmãos, é quando a palavra está se tornando um ídolo. Você sempre está renunciando àquilo que Deus está querendo colocar nas suas mãos para que você faça. Tem pessoas escondidas, irmãos, que têm um grande chamado, grandes talentos dentro do coração, já ouviram uma palavra da parte de Deus, mas não conseguem praticar. No dia que ela ouviu, ela ficou alegre, porque quem não gosta de ouvir Deus falando com a gente através de alguém? Quando alguém chega até nós, irmão, Deus tem algo na sua vida, eu vejo você pregando para nações, aleluia, mas e a prática? Quando vem a primeira luta, quando vem os pensamentos negativos, quando vem a perseguição do mundo, porque o mesmo mundo que Deus te levanta para pregar, as mesmas nações que Deus te levanta para pregar, são o mesmo mundo e as mesmas nações que vão perseguir você. Então ouvir é legal, ouvir é maravilhoso, mas o difícil, irmãos, é praticar sem parar, todos os dias da nossa vida. Tem pessoas, irmãos, que entregam o que Deus dá, entregam o ministério, entregam um cargo, como se estivesse entregando algo do mundo, banalizando aquilo que Deus colocou na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque não é homem que levanta obreiro, não é homem que levanta pastor, não é homem que levanta evangelista, é Deus que levanta. É Deus que fala na cabeça do pastor: vai ali, levanta aquele obreiro, vai e separa aquele ali evangelista, irmãos. Mas as pessoas estão com aquela vontade: não vou entregar a gravata. Irmão, você não está entregando gravata, não, você está entregando algo que Deus colocou na sua mão para transformar vidas. A pessoa até gostou de ouvir, até gostou de ser levantado evangelista, pastor e obreiro, mas quando vê a prática, quando vê as dificuldades, aí que é o mais difícil. Porque o ouvir é ótimo, mas o praticar, irmãos, se torna algo tremendo quando você faz. Essa é a diferença, irmãos. E nós temos ouvido tantas palavras em cima desses pontos. Eu vejo Deus, irmãos, falando com a igreja universal, querendo voltar à igreja, irmãos, para um conserto, querendo trazer a igreja novamente para perto dele, querendo trazer o povo novamente para a prática da verdade. Mas, irmãos, as pessoas têm se apegado ao ouvir palavras bonitas, ao ouvir aquilo que elas gostam, irmãos, e não têm conseguido praticar aquilo que tem sido falado. Pratique essa palavra, irmão. E tem aqueles que ouvem, irmãos, mas ouvem sem obedecer. Até ouvem o que é ensinado, até ouvem a voz de Deus, mas não conseguem obedecer o que está sendo ensinado. Muitos se apegam à sua própria sabedoria. Talvez Deus use alguém que está acima de nós e fala: olha, vai ser assim, assim, assado. E o que está embaixo não é submisso, e o que é que ele faz? Da sua maneira. Desobedece à voz de Deus. Pessoas desobedientes. Não, do meu jeito dá mais certo. Eu acho que desse jeito aqui dá mais certo. Mas nós somos, irmãos, liderados. Nós somos liderados. Há um pastor em cima de nós, e acima do pastor há o bispo, e acima do bispo há o apóstolo, e acima do apóstolo Jesus Cristo, que está acima de todos, é a cabeça da igreja. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que toda autoridade é estipulada por Deus. Ninguém cai de paraquedas em cima de um púlpito. Se cair aqui de paraquedas, você pode ter certeza que Deus vai arrancar.
Mas nós, irmãos, temos que obedecer àquilo que os nossos líderes têm colocado em nossas vidas, através de palavras, através de conselhos. Quantas vezes nós aconselhamos pessoas, irmãos, e parece que a palavra para no ouvido e não consegue entrar no coração, porque a mente da pessoa ela não consegue obedecer o conselho que a gente está dando. Ela não consegue ouvir aquilo que a gente está falando. Às vezes a gente está falando, olha, assim, assim, assado. Irmão, isso vai dar certo na sua vida. Faz dessa maneira. E a pessoa, irmão, entra nesse ouvido aqui e trava, porque a mente está desobedecendo. Uma mente desobediente não permite o coração ouvir a voz de Deus. Pratiquem, irmãos, o que tem sido ensinado. Pratiquem aquilo que você está lendo, se é que você lê. Mas pratiquem esta palavra, irmãos. É tempo de nós praticarmos. Jesus está nos chamando a voltar a praticar esta palavra. Glória a Deus, aleluia. O que adianta, irmão, você vir, sentar nessa cadeira e escutar aqui uma palavra dura e sair da mesma maneira? Não muda nada. A mesma coisa, irmãos. Sabe, eu vejo vocês olhando para mim aqui nesta noite, e na minha cabeça eu estou orando para que vocês saiam daqui, irmãos, mudados nesta noite. Eu torço para que vocês não olhem para a minha pessoa, mas para o que Deus está falando para vocês aqui nesta noite. Porque não é sobre quem está falando, irmãos, não é sobre a minha pessoa, mas é sobre o que Deus quer trazer para a sua vida. Rogo aos irmãos, saiam daqui transformados nesta noite, se permitam ser moldados por esta palavra. Não sejam ídolos de ouvir palavras bonitas, não peguem isso como ídolo na sua vida, mas pratique aquilo que você ouve. Tiago fala, irmãos, engana a si mesmo. Sabe, ser enganado pelas pessoas às vezes acontece. Eu já fui enganado por alguém, e creio que todos vocês que estão aqui também já foram enganados por alguém. Mas, irmãos, olha o perigo que Tiago está nos alertando: engana a si mesmo. Enganar a si mesmo, irmão, a pessoa tem que estar muito perdida no seu ídolo de ouvir, mas não praticar. Olha o perigo que Tiago nos traz, irmãos. Aquele que ouve a palavra, mas não consegue colocar em prática, ele engana a si mesmo. Ele acha que está sendo salvo, ele acha que está no caminho certo por ouvir a palavra. Ele é alimentado por ouvir, mas não permite que a prática alimente o coração dele, para ele ser um cristão verdadeiro diante da palavra do Senhor. Aí ele engana a si mesmo. Como Sansão estava brincando com a fé naquele momento, quando ele assustou, irmãos, o Espírito Santo já tinha saído dele. Ele achou que tinha força, mas o que aconteceu? Foi humilhado. Serviu de humilhação perante as pessoas que não criam em Deus. Serviu de humilhação perante o mundo, porque ele não conseguiu praticar. Ele até ouviu o chamado, ele sabia que ele era um homem diferente, ele sabia que ele tinha uma força absurda através do Espírito Santo, mas ele estava só ouvindo. Ele ouviu a palavra, mas não praticou. Aí se pegou enganando a si mesmo, achando que estava dentro, mas já estava fora. E no fim, irmãos, essa palavra vai pegar muitas pessoas que se enganam a si mesmo. Porque esse versículo aqui que nós lemos no início, para mim ele engloba, irmãos, toda a salvação. Porque você pode ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros.
Se você não praticar, você não será salvo. Porque a palavra escutada, ela não te salva. Ela gera uma fé em você. Mas o mesmo Tiago que fala isso aqui, ele fala também que a fé sem obras, ela é morta. É possível ser salvo com uma fé morta? Não. Então ouvir a palavra gera em nós fé. Mas se essa fé não for praticada, ela gera em você uma fé morta. Aí que você se apega enganando a si mesmo, achando que está sendo salvo, mas no final você vai chegar lá e falar: Senhor, mas eu fiz tantas coisas, eu li a Bíblia, eu expulsei demônios, mas Jesus vai olhar e falar: eu não vos conheço. Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus já alertava, uma palavra que lá em Lucas que linka lá em Tiago: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês me seguem dentro desta multidão? Por que vocês aceitaram a ser meus discípulos? Por que vocês me conhecem, mas não fazem o que eu digo? De que adianta? Porque Jesus está trazendo nessa palavra aqui, irmãos, algo chamado ação. Eles ouviam o que Jesus dizia, mas eles não faziam, não tinha ação. Então a palavra, irmãos, quando Jesus fala, jamais é uma palavra para que eu e você venhamos ficar estagnados e parados. A palavra de Jesus é sempre mantendo o servo em movimento, mantendo o servo em ação. Tudo que Jesus fala para você, toda palavra que você lê que vem de Deus, é para que você se mantenha em ação. Jamais se mantenha parado, sempre evoluindo, sempre crescendo na fé, sempre ganhando almas, sempre sendo batizado em línguas, sempre recebendo dons de Deus, porque o servo real de Jesus, ele não fica parado. Por isso a importância, irmãos, de praticar esta palavra, porque quem pratica não fica parado. Não tem como você praticar sentado no sofá, não tem como você praticar trancado na sua casa, porque o Evangelho, irmão, só levanta servos em movimento, servos que se preocupam com sua família, aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não ouviram a voz de Deus. Você está sempre sendo incomodado. Sei, ore por eles, peça alguém para ir lá falar de Jesus para eles. Você está sempre se movimentando, irmãos. Mas aquele, irmão, que ouve a palavra e engana a si mesmo, é aquele que vem nos cultos, mas chega na sua casa e senta no sofá e não faz nada. Vive uma vida como de um mundo lá fora, das pessoas do mundo lá fora. Não fala de Jesus no seu trabalho, não fala de Jesus com os seus vizinhos. Ele vem no culto e chega na sua casa, senta no sofá, come a sua janta, vê a sua televisão, acorda no outro dia, vai trabalhar, chega na sua casa e espera da quarta, sexta, domingo, vem cá bater o ponto e vai embora e não muda nada. Esse é o cristão que engana a si mesmo. Ah, pastor, mas que palavra dura, evangelista, mas que palavra dura. Reclame com quem mandou. Reclame com Deus. Porque primeiro, irmãos, essa palavra falou comigo. E se você olhar, irmãos, no mundo lá fora, ser crente virou fama. Ser crente, irmãos, virou moda. Porque antigamente o mundo se levantava contra a igreja de Deus, mas parece que hoje você olha para as redes sociais, os famosos, eles estão batizando lá no Rio Jordão, eles estão dizendo: agora eu sou cristão, porque o diabo, irmãos, ele mudou a sua tática. Ele sabe que é mais fácil manter uma pessoa dentro da igreja evangélica, mas enganada, tendo um ídolo no coração chamado ouvir a palavra, mas ela não é transformada, e essa pessoa fica dentro da igreja, mas longe de Deus, enganando a si mesmo. E essas pessoas vão para igrejas grandes, onde as palavras são bonitas, as pessoas se arrepiam, as luzes se apagam, jogos de luzes, e gera aquela emoção, e gera um cristão emocionado. Mas
Mas o cristão emocionado, irmãos, ele morre quando a emoção acaba. Mas o cristão que pratica, irmãos, ele morre jamais, porque ele conhece a vida eterna e serve Jesus que morreu para dar isso para nós. Então, se você olhar lá fora, grandes cantores estão se convertendo à palavra de Deus, mas continuam fazendo os seus shows mundanos. Aí pessoas que um dia não eram crentes, que estavam seguindo o caminho certo, vê essas pessoas ouvindo a palavra de Deus, batizando, enganando a si mesmo e começam a seguir essas pessoas. Aí nós temos que fazer o que, meus irmãos? Evangelizar os crentes novamente, reconvertê-los novamente, porque isso tem acontecido, irmãos. O povo tem enganado a si mesmo. E os crentes gostam, alguns. É uma pessoa do mundo fazer uma oração e vai lá e começa a seguir. Aí começa a ser alimentado por aquilo, começa a ver, que vida boa. Lá na minha igreja é muito duro, lá não posso fazer nada. Não, esse evangelho aqui que é o bom. Vai e sai. E vai para outra igreja, vai viver enganando a si mesmo. Mas no grande dia, irmãos, Deus vai separar o joio do trigo. Porque o joio até parece trigo, mas não tem fruto, não tem prática. O trigo não. O trigo tem semente. O trigo tem fundamento. O trigo ele serve para ser usado. O joio é para ser jogado fora. Até parece trigo, mas serve só para ser jogado fora. Tem muito joio no meio da igreja, não tem, irmãos? Até parece trigo, mas são joios. Aí a gente se pergunta, né? Por que Deus não arranca os joios agora? Porque para arrancar, irmãos, a raiz do joio, ele machuca a raiz do trigo. Às vezes, se Deus arrancar um joio aqui no meio da igreja, talvez tenha amizade com o trigo, vai atrapalhar a raiz do trigo. Então Deus deixa manter, Deus deixa ficar, mas no dia vai ser separado. Mas por isso que muitas das vezes, irmãos, Deus não arranca da igreja perseguidores. O joio é necessário. Judas não foi necessário no ministério de Jesus. Judas era joio ou era trigo? Permaneceu até no fim. Fez milagres. Andou com Jesus. Talvez nos nossos olhos naquela época seria o maior pregador que nós mais iríamos chamar para pregar. Era um homem de confiança de Jesus. Ele comandava o quê? O dinheiro, as finanças. Mas era joio. Cuidado, tem muitas pessoas que parecem trigo, mas são joios. Como reconhecê-los? Olhem os frutos. Olhem os frutos. Olhem os frutos. Olha se é obediente. Olha se está seguindo o líder. Olha se está andando certo. Olha como ele é no trabalho. Olha como ele trata a sua esposa. Olha os seus frutos dentro de casa. É ofertante, é dizimista, ama a casa de Deus. Esses são os frutos de um homem obediente, de uma mulher obediente. E no verso 23, irmãos, ele continua: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê nu, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. O espelho, irmãos, o que é que ele faz? Ele mostra a verdade. O espelho, irmãos, não serve para você se engrandecer ou se achar bonito. Ele serve para mostrar as suas falhas. Por isso que Tiago está aqui comparando a palavra de Deus com um espelho. Quando você olha para o espelho, irmãos, você vê o que precisa mudar. Tem gente que quando tem dinheiro, olha lá e fala: não, tem que fazer um plástico aqui, outro aqui, um nariz aqui, uma orelha aqui. Talvez quando você chega com o cabelo desarrumado, você vai lá dar uma olhadinha, uma penteada no cabelo, dá uma arrumada no brinco. As mulheres, né, passam o batom. Porque o espelho, irmãos, ele traz correção naquilo que está errado. Quando nós olhamos para ele, nós vemos a nós mesmos. Se tiver alguma coisa errada em nós, seja em qualquer lugar do corpo, a gente vai tentar corrigir. E é isso, irmãos, que Tiago está trazendo aqui. A palavra, irmãos, ela é como um espelho nas nossas vidas. Nós olhamos para essa palavra e ela nos mostra as nossas falhas, ela nos mostra aquilo que nós devemos mudar, ela nos amolda da maneira que tem que ser, porque ela é um manual da salvação. Essa
que eu estou lendo. Eu tenho que proceder desta maneira. Não é como você quer, é como está escrito aqui. E é isso que o Tiago está falando. Você quer ver um tanto de erro e classe de pessoas que não vão entrar no céu, que essa palavra cita aqui em poucos versículos? 3 versículos, 1 Coríntios, do capítulo 6, do verso 9 ao 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha, novamente, não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens. A expressão homens que têm relações sexuais com outros homens traduz 2 termos gregos que descrevem homens em diversos tipos de ato sexual voluntário com outros homens. É o homossexualismo, irmãos. Doa quem doer, é errado e pronto, e acabou. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo. É homem e mulher. No verso 10 ele continua: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí, para que você veja a verdade, no verso 11 ele termina assim: alguns de vocês já foram assim. Vocês já se encaixaram? Eu já me encaixei nessa palavra. Mas ele fala: alguns de vocês já foram assim, mas contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, irmãos. Jesus justificou, já pagou pelos seus pecados. Então pare de apenas ouvir essa palavra e comece a praticar essa palavra na sua vida. Você já é lavado, você já é remido pelo sangue de Cristo. Faça praticar cada vez mais aquilo que tem te ensinado. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas das vezes é você ver o que está errado e não mudar. É você olhar no espelho e ver seu cabelo bagunçado e sair da mesma maneira. É você olhar no espelho e ver alguma coisinha na sua camisa e não tirar e sair da mesma maneira. Muitas pessoas têm tratado assim o espelho, que é a palavra de Deus. Elas veem o que tem que mudar, mas talvez é algo muito difícil, é algo que ela ama muito, que tem que ser arrancado, e ela não consegue mudar. Ela continua a prosseguir. Talvez por pensar não está acontecendo nada. Mas talvez, irmãos, a cobrança de Deus ela vem lá no futuro, no dia que a trombeta soar e seu nome não for chamado. Então, mesmo que você ame muito, talvez é necessário a gente se afastar de certas pessoas. Talvez Deus tire pessoas, irmãos, de perto da gente, que talvez a gente não entende, mas é Deus, irmãos, tratando o seu caminho. Porque sabe que aquela pessoa não está pronta para viver o que você vai viver. Talvez tem pessoas, irmãos, que te ajudou lá no início da caminhada, mas chega um ponto que ela não vai poder mais caminhar com você. Talvez tem coisas que você ame tanto, que Deus quer tirar e você não está aceitando. Aí acontecem as coisas na sua vida e você pergunta: por quê? Por que está acontecendo isso? Mas leia, olhe para o espelho e você vai ver o que está errado. Olhe para o espelho e você vai ver o que é necessário ser moldado. Olhe para o espelho que ele vai te ajudar a andar melhor. Mas olhe para ele sem se apegar na sua sabedoria. Olhe para ele e mude o que tem que ser mudado. Abandone o que tem que ser abandonado. Largue o pecado, largue a procrastinação e pratique o que o espelho tem te mostrado que está errado. Pratique. O espelho nos mostra. O espelho não te engana, irmãos. É você que engana a si mesmo. O espelho não te engana, é você que engana a si mesmo. Continue olhando para esse espelho todos os dias, para que ele molde a sua vida. Verso 25, para a gente encaminhar para o término. Contudo,
O homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Aquele que ouve e ainda pratica, irmãos, ainda tem recompensa. Bem-aventurado, irmãos, é uma palavra poderosa. Jesus usa no Sermão do Monte por várias vezes. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E aqui Tiago também usa essa palavra. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica a lei perfeita. E essa lei perfeita, irmãos, ela não te coloca numa prisão. Essa lei perfeita, ela te dá uma liberdade. Essa lei perfeita, ela te libera dos seus vícios. Ela te libera dos seus achismos. Ela te libera do seu próprio eu. Ela te liberta da sua carne. Aí você vai conhecer a verdadeira liberdade. Porque a que fala é a lei perfeita, irmãos. Ela não tem erros. Essa palavra ela é perfeita, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas ela é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, essa palavra, irmão, ela é perfeita. Perfeita em tudo. Ele fala, não se esqueça do que ouviu, irmãos. Quantas pessoas têm se esquecido daquilo que a gente tem ensinado? É triste viver num tempo, irmãos, que quanto mais aproximam os dias, irmãos, mais a gente vê pessoas se afastando de Deus. Isso dói no nosso coração, irmãos, porque não é só sobre ser salvo. A salvação individual é verdade, mas nós, irmãos, nos entristecemos pelos outros. Pessoas que deveriam estar aqui nesta noite, mas estão nas suas casas, se entregando, enganando a si mesmo. Enquanto a palavra da verdade tem sido ensinada, irmãos, as pessoas não têm praticado. Isso entristece as nossas vidas. Nós que somos falhos, imagina Deus, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja: não deixeis de congregar. E entristece, irmãos, porque Tiago nos ensina aqui que essas pessoas estão enganando a si mesmas. Talvez a gente pode ir fazer visita, ir na casa 10, 15 vezes, as pessoas não vão ouvir, vão continuar enganando a si mesmas. Alguns até colocam a culpa em nós, né? Ah, não me visita, não vem aqui em casa, mas a igreja está aqui. A igreja está aqui. Irmãos que não cultuam, pessoas que não vêm, e a culpa é dos pastores. Isso entristece o nosso coração. Pessoas que esquecem aquilo que tem sido ensinado, esquecem aquilo que ouviram, e não conseguem praticar. Mas esse é o chamado, o chamado dói, mas vale a pena. Nós fazemos o que nós podemos, nós fazemos o possível, mas o impossível é Deus que faz. Perseverar na prática dessa lei. E ele termina falando isso. Perseverar, prosseguir. Manter-se firme, irmão, na prática da verdade. Manter-se firme na prática dessa palavra. Mantenha-se firme na palavra de Deus que você escutou há vários anos atrás sobre a sua vida. Mantenha-se firme sobre ela. Não se distancie disso não, irmão. Não deixe se enganar a si mesmo não. Vai vir pensamentos, vai dar vontade de desistir às vezes. Vai dar vontade de parar, vai, às vezes dá. Às vezes a gente pensa, nossa, o fardo é pesado, mas chega em alguém, conversa. Chega no irmão, conversa, pede oração. Chega em Deus, pede Ele ajuda. Ele traz alívio. Ele traz alívio sobre o seu fardo. É pesado para nós que somos seres humanos, mas Ele que traz alívio, nos conduzindo, nos direcionando e nos fazendo praticar essa palavra. Se apegue no que foi falado para você. Se apegue nas promessas que Deus te oferece aqui através dessa palavra. Não deixe se apegar enganando a si mesmo. Não deixe que esse ídolo do ouvido esteja aí na ponta do seu coração.
Derrube esse ídolo, se há no seu coração esse ídolo, e comece a praticar a palavra de Deus. Porque, irmãos, o que Deus procura não é uma multidão de ouvintes, mas é um exército de praticantes da palavra de Deus. Ouvintes tem muitos, mas praticantes tem poucos. Se coloque sobre os seus pés. E lembre-se de uma coisa, irmãos. Se possível, anote no papel ou anote no seu coração isso que eu vou falar aqui agora. O ouvinte que não pratica a palavra é como um fariseu que conhecia a lei, mas crucificou a Cristo. O ouvinte que não pratica a palavra é como um fariseu que conhecia a lei, mas crucificou a Cristo. Assim é o crente que ouve a palavra, conhece a lei, mas crucifica Cristo todos os dias por não praticar a verdade, por não praticar o que tem ouvido. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, ó Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por ter nos exaltado aqui neste lugar. Porque sabemos, ó Pai, que está chegando o dia do Senhor voltar para buscar a tua igreja. E o Senhor vai buscar, ó Pai, não os ouvintes da tua palavra, mas os praticantes dela. Então, meu Deus, que nesta noite o Senhor encontre aqui corações, ó Pai, que praticam a palavra da tua verdade. Que o Senhor encontre aqui nesta noite, ó Pai, pessoas sedentas, não apenas por ouvir, mas sedentas por praticar a palavra do Senhor, por viver aquilo que tem sido direcionado através de homens e mulheres de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o culto não venha encerrar por aqui na nossa vida, mas que venhamos sair por essas portas, ó Pai, praticando a palavra do Senhor, que venhamos ser praticantes, ó Pai, da nossa família, que venhamos ser praticantes no nosso casamento, que venhamos ser praticantes no nosso trabalho, que venhamos ser praticantes da Tua palavra na sociedade onde estamos inseridos, e venhamos, ó Pai amado, Pai querido, a fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, ó Pai, que a nossa vida a partir de hoje jamais seja a mesma, mas que por mais doído que seja, nós venhamos praticar aquilo que foi ensinado aqui nesta noite, porque não é praticar o que nós queremos, é praticar o que o Senhor quer de nós. Não é praticar, meu Deus, aquilo que nós achamos, mas é praticar aquilo que o Senhor tem falado através da Tua palavra. É nós olharmos, ó Pai, para o espelho da Tua palavra e nos amoldarmos a ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e pessoas que já ouviram aqui nesta noite uma palavra determinada sobre elas, mas, meu Deus, que por acaso estão abandonadas, estão retrocedendo. Senhor, renova o coração dessas pessoas nesta noite. Volta essas pessoas aos lugares aonde elas nunca deveriam ter saído, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mostra a elas que elas são necessárias para o reino de Deus. Elas são necessárias para o crescimento da obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, traz a chama no coração e reativa chamados aqui nesta noite. Pessoas, ó Pai, que estão vivendo uma crise de identidade, fala com elas neste momento através do Teu Espírito Santo e traz elas novamente para o caminho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina elas a voltarem a praticar o chamado e o propósito que o Senhor determinou e decretou sobre a vida delas. E aqueles, ó Pai, que já estão vivendo o chamado, que eles continuam, que eles corram e não se cansam, que eles corram na força do Senhor, que eles continuam prosperando espiritualmente, que eles continuam recebendo dons do Senhor, que eles continuam sendo cheios do Teu Espírito Santo, que eles continuam, Pai, a galgar degraus da fé, que eles jamais desçam, mas continuam prosseguindo na caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue dando força, continue fortalecendo, ó Pai, aqueles que estão vivendo o chamado. Não deixe eles desistirem, por maior que sejam as lutas, maior é o Senhor, maior é o Senhor, maior é o seu chamado, maior é a Tua palavra, maior é o Espírito Santo que nos conduz. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Irmãos, essa foi a palavra.
palavra dura para que vocês entendam, mas o Evangelho não tem palavra dura nem mole, ele é uma palavra só de Gênesis e Apocalipse. É a palavra que molda as pessoas. E é impossível você falar a verdade sem ofender alguém. Então, se você se sentiu ofendido aqui nesta noite por esta palavra, ore a Deus e fale com Ele, que Ele vai falar sobre o seu coração. E se essa palavra serviu como espelho na sua vida, irmão, saia daqui mudado. Porque Deus falou ao seu coração nesta noite. Some às vezes o glória a Deus, o aleluia, mas eu creio que é porque Deus está moldando, Deus está trabalhando. Porque dói, mas cura. Dói, mas cura. Amém? Então que o Espírito desta noite tenha revelado as suas falhas e você volte a praticar a palavra de Deus. Vamos preparar para a gente recolher os dízimos.